Ei, Fernando. Gente, hoje eu vou ter uma participação especial que tá no cio. Muito chata. Meu Deus, que gata insuportável. Ela tá muito chata. E não, gente, não é castrada. Tá chata, tá insuportável. Não para de miar. Olha aí, ó, vocês vão ficar ouvindo os miados durante a live que ninguém merece. Ai, que gata chata, gente. Sério, muito chata. Espero que vocês gostem de gato. Vou deixar ela um pouco pra lá porque depois eu começo a espirrar. Mas então. Bom, obrigada por estarem aqui. Hoje a live vai ser um pouco mais pessoal, digamos assim, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu resolvi fazer live. E virei a louca da live do nada, assim, digamos. Do nada não, né? Porque a gente já tá aqui no Instagram, acho que vai fazer 2 anos agora. Oh, que coisa linda. Bom, essa questão de fazer live sempre foi tremer na base pra mim, sabe? Gente, meu irmão, ele faz muito propaganda da Paula. São tudo da Paula Braga Acessórios, Vitor. Paula Braga Acessórios, gente, minha amiga empreendedora, vende semi-joias. Olha, o Vitor sempre faz propaganda da Paulinha nas minhas lives. Mas então, voltando aqui a falar, eu sempre tive muita resistência a fazer as lives. Por quê? Porque na verdade eu sempre tive muito medo, muita insegurança. E de verdade, falando de todo o coração, acho que essa live eu vou falar muito abertamente, muito com o coração com vocês. Desde que eu fiz o Instagram, né, esse medo, essa insegurança, ela permeia. Aliás, eu acho que, em geral, assim, a classe de psicólogos é uma raça, vou te falar, viu, gente? Ou galera insegura que a gente é. E eu acho que essa insegurança vem muito da responsabilidade mesmo que a gente, né, aprende a ter que ter com o outro, né, ao cuidado com o outro, enfim, de falar alguma besteira e isso impactar na vida de alguém, né, entendendo que a internet é uma terra que tem tantas possibilidades. Então eu sempre tive muitas restrições, muito receio mesmo, né? E sempre fiquei muito ansiosa com a possibilidade de me expor na internet e, enfim, né, de casualmente ser julgada. Tô vendo que tem psicólogos aí aqui na live. Se algum de vocês já passaram por isso, né, por favor, tamo junto, me sinalizem aí, porque realmente eu fiquei muito insegura desde o começo que eu abri o Instagram. Isso tem 2 anos. Eu até hoje, em alguns momentos, mesmo em posts, né, eu fico insegura às vezes, apesar disso já tá muito mais fácil. Enfim, sempre permeou muito. E aí eu vou falar uma coisa que, se não fosse, de verdade, eu sempre falo desse livro aqui, eu acho que eu indico o livro pra quem eu encontro pela rua, porque é um livro que eu vejo que ele contribui muito na vida das pessoas, que é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu falo, quem é que tá sempre comigo por aqui, com certeza já me ouviu falando desse livro. É um livro incrível, e se não fosse esse livro, de verdade, eu acho que eu não teria tido coragem há 2 anos atrás, né, pra poder, enfim, fazer o Instagram, né, talvez vocês possam dar uma rolada depois no meu feed, você vai ver que o perfil, assim, do Instagram em si mudou muito, né, as postagens, o quanto eu apareço, né, justamente porque na medida em que a gente vai ganhando confiança em cima do que a gente está fazendo, isso vai se tornando mais fluido, né, e a segurança vai sendo contornada. Não digo nem que ela não exista, né? Mas acho que, exato, faz parte do nosso processo, mas a gente consegue contornar isso melhor, né? De uma forma que não paralise, e sim de uma forma que seja construtiva até, né? Porque pela insegurança, pela ansiedade que a gente de fato se propõe a se planejar, a fazer as coisas com mais cuidado. Gente, desculpa, a mel me dá muita alergia. Eu morro de alergia e a gata tá grudada em mim. Na última live eu tava morrendo de rinite, né? E agora eu tô espirrando. Lá vem ela, foi só falar. Mas então,
essa questão da insegurança sempre permeou muito, né? Aqui a conversa com vocês no Instagram, e talvez as pessoas nem reparam. Eu acho que na verdade as pessoas não reparam, né? Porque eu acho que eu sou boa em dar uma escondida nisso. Não propositalmente, assim, propositalmente no sentido de que, né? É importante contornar para que eu possa fazer o meu trabalho aqui também, mas sempre esteve comigo essa insegurança, sabe? E a live, vamos dizer que é o auge da insegurança pra mim. É sempre legal pensar como uma escadinha, sabe? Tipo, fazer o post degrau 1. De repente um stories degrau 2, um stories escrito, um stories falado de 15 segundos rapidinho, um stories de vídeo mas sem me mostrar, ou então um stories falando sobre algum outro tema, sabe? Como uma escadinha mesmo, em que cada um desses degraus você vai vencendo uma insegurança, e aí você vai vencendo uma insegurança e que aquilo se torna mais confortável para você de algum jeito, como se cada degrau você fosse se tornando, né, de fato, e se reconhecendo, se validando enquanto capaz, né, de fazer alguma coisa que te assusta, digamos assim, sabe? E óbvio, né, gente, isso tudo é técnica. Isso não é um achismo meu, ou então algo que eu simplesmente tirei da minha cabeça, né? Isso é técnica cognitivo-comportamental. Então, esse processo de escadinha, da mesma forma que eu fiz comigo em relação ao Instagram e em relação a fazer lives, vocês também podem aplicar em qualquer situação que vocês também se sintam desconfortáveis, né? Tentem pensar em possibilidades, 1 passo, 2 passos, 3 passos antes dessa situação que te traz um desconforto ou uma ansiedade muito grande, que seja mais confortável, mais possível para você de alguma forma, e que te coloque mais próximo a essa execução, né? Para que você ganhe mais confiança e autonomia. Afinal, você vai percebendo que, opa, a água tá fria, mas dá para acostumar com essa água fria e ir mergulhando aos poucos, sabe? E aí, até que eu comecei a fazer live nos perfis de amigas e tudo mais. E tá, esse já foi um super passo, eu lembro direitinho, né? Ai, Cecília, você falando isso pra mim, eu fico... Porque você é maravilhosa. Gente, Cecília é maravilhosa, ela foi minha supervisora, ela é incrível. E aí o que acontece? Eu fui fazer live nos perfis das minhas amigas, isso já há muito tempo, e fiquei lá. E eu tenho uma amiga que ela sempre me fala, Nanda, né, Psimama, a Psimama maravilhosa, pais, mães, né, sigam ela porque ela é incrível. E ela sempre me falou muito, Mari, faz live, você tem que fazer live. E eu sempre tive muita vergonha de fazer lives. Acho que pela questão mesmo, né, de você se colocar no imprevisível, né? Porque afinal eu tô aqui com você, se a gata miou, não tem o que fazer, ela miou e tá ao vivo aqui, né? Quando a gente já vai fazer um post ou vai falar alguma coisa no Stories, você já consegue, né, ter mais controle. Coisa que na live a gente nem sempre tem. Então eu sempre tive muito receio, muita resistência em fazer live, sempre fiquei muito ansiosa. E aí, beleza, comecei fazendo lives, né, nos perfis das minhas amigas, depois... Primeiro foi nos perfis das meninas, né, assim, da Nanda, até que teve uma vez que eu fiz esse ano, não sei se vocês viram, mas eu fiz uma live, Ei Jéssica, no perfil da Irina. E aí eu vou contar para vocês. Eu simplesmente não dormi à noite, gente. Eu não dormi na noite anterior. Eu não dormi na noite anterior de tão ansiosa que eu estava, mas eu fiquei muito ansiosa mesmo, porque é um perfil grande, né, e eu fiquei com muito receio de falar alguma besteira, e por mais que eu falasse, Mariana, mas você sabe o que você tá falando e tal, né, sabe aqueles pensamentos que a gente, né, que é importante a gente se lembrar. Nossa, eu não dormi. E aí eu percebi que realmente eu tava ficando no nível, a minha ansiedade em relação a lives, né, e a exposição aqui, já tava entrando num nível que, poxa, eu poderia perder grandes oportunidades. Em geral, se me convida, eu vou, sabe? Eu vou com medo mesmo, vou ansiosa mesmo.
mas talvez eu estivesse perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa, né, por mim, aqui. Então eu assumi comigo, né, o compromisso de fazer, né, de tentar. Aí primeiro eu comecei a convidar pessoas para fazer as lives aqui comigo, porque também tinha disso, né, antes, uma coisa é ir no perfil do outro fazer, olha só, na minha cabeça, tá, gente? Eu falei que ia ser uma live bem abrindo meu coraçãozinho pra vocês, mas uma coisa era ir no perfil do outro fazer uma live, outra coisa era receber alguém no meu perfil, que pra mim já é um degrau a mais. Lembra do degrau que eu falei? Pra mim já é um degrau a mais receber alguém aqui. E por último, o degrau pra mim era de fato fazer uma live sozinha. E aí, enfim, passei por todos esses degraus, não sei se vocês acompanharam, mas veio gente aqui falar, foi em outros perfis falarem. E a ideia, de verdade, é lógico que é muito legal a troca com vocês, sempre, muito mesmo, eu acho fantástico mesmo. Mas pra mim foi muito importante porque cada live que eu fazia e que eu via que, bom, o mundo não caiu, né? Nada aconteceu, continuamos aqui, eu ia validando em mim a possibilidade de fazer live. E aí eu vou te falar de verdade, teve um dia que eu quase perdi a hora de fazer a live, eu fui tirar um cochilo. Eu consegui tirar um cochilo antes. Vocês ouviram a parte que eu falei que no dia anterior eu nem dormi antes de fazer a live com a Irina? Pois é, esses dias eu tirei um cochilo antes de fazer live e quase perdi a hora. Acordei 10 minutinhos antes da live e fui pontual, vim aqui e tava tudo bem. Foi tudo certo. Tudo isso foi me mostrando, né, e me trazendo mais segurança de que aquela exposição seria possível pra mim e que não tinha o perigo todo que eu tava criando na minha cabeça, né? A gente tem, mais uma vez, isso nada é mágica, isso tudo é um processo, é técnica, né? Dentro da psicologia a gente trabalha muito com isso, chama-se dessensibilização. Então a gente vai se expondo gradualmente, né, a esses perigos que a gente imagina, né, que existam na nossa cabeça. E de fato, na minha cabeça, eu acho que se eu pensar sobre a exposição da live, vira uma coisa enorme. Mas na medida em que eu fui me expondo e me permitindo, eu fui percebendo de que não era bem assim, né? De que nem doía até. E eu lembro que a primeira live que eu fiz aqui, e na verdade é algo que eu carrego todas as lives, é que se não der ninguém, porque eu também tinha medo de não dar ninguém, né? No mínimo, eu vou ter um vídeo. Um vídeo pra eu poder trabalhar depois, pra deixar no GTV, eu vou ter o conteúdo. Então, isso me ajudou muito a relaxar, né? E por que eu compartilho isso com vocês? Porque da mesma forma, né, que essa questão das lives, pra mim, foi uma questão que foi forte, né, assim, não forte no sentido de eu não vejo como no sentido de me paralisar, porque não me paralisou na medida em que os convites que eu recebi, eu aceitava e tudo mais, ia com medo mesmo. Mas, poxa, talvez eu tenha perdido a oportunidade de aproximação mesmo, né? Eu acho que a live, ela aproxima muito a gente. Então, eu quis começar mesmo, fazer. E me propor a isso de uma maneira mais relaxada e mais tranquila possível. Isso aí. Devagar. Isso mesmo, Cecília. Perfeito. Perfeito. Isso aí, devagar. E foi exatamente como eu fiz, né? Foi um processo bem devagar mesmo, né? Mais uma vez falando aqui, se vocês olharem o feed desde o começo, né? Vocês vão ver que o meu contato, ele foi ampliando com vocês, né? E foi na medida em que eu fui me sentindo mais confortável e mais segura para isso, né? Mas o que é a questão aqui? Quanto mais você evita uma situação que para você te deixa ansiosa, insegura, com medo, que você entende que é perigosa, quanto mais estratégias você cria, porque olha, a gente é criativo, né, gente? A gente é muito criativo. Olha, ser humano é criativo. É uma coisa incrível, sabe? Se a mente não cria, o corpo cria.
É uma coisa incrível, a gente é muito criativo. Estratégias para poder fugir de qualquer coisa que pra gente seja um fator, né, perigoso, que te desperte aí ansiedade, né? Ansiedade, sentimentos negativos e tudo mais. Então, o que acontece? Essa estratégia de evitar, né, a ansiedade, o perigo, aquilo que você entende que seja pra você, na verdade é um tiro no pé. E aí, mais uma vez, eu tô trazendo aqui o meu exemplo, mas essa live é muito pra compartilhar com vocês a minha história nesse sentido, que tem aqui a ver com a gente, né, com o Instagram e tudo mais, mas também pra falar pra vocês sobre o quanto fugir de situações, né, que a gente entende que são perigosas de alguma maneira e nos despertam ansiedade, é um tiro no pé. Porque a gente cria ferramentas e ferramentas, estratégias e estratégias para poder fugir dessas situações, mas quanto mais a gente foge, mais a gente reforça na gente o sentimento de que, opa, show de bola, não me expus, continuo aqui sussa, de boa, confortável, vou continuar quietinha. Mas não, você dá um tiro no seu pé. Né, no sentido de que nem sempre vai dar para você evitar as situações, então é importante a gente entender qual que é a nossa escadinha, sabe? Qual que é aquela situação que para você te oferece um perigo, né? Provavelmente imaginário. Racionalizar sobre isso, verificar se de fato esses perigos que você avalia são reais, são possíveis de acontecer e são prováveis. Mas também pensar numa escada mesmo, né? Do que é possível você fazer passos antes, para você ir se familiarizando. Como se fosse mesmo entrar numa água. Primeiro bota o pé, se acostuma com a água, depois vai subindo, né? Aí chega na cintura, daquele ui, e depois vai indo e até você de fato conseguir mergulhar. Então, assim, se permitir esse processo e não simplesmente evitar aquela situação, porque você acaba evitando muitas outras possibilidades que podem vir como ganhos secundários em relação a tantas situações. Então, assim, se coloquem, né? Avaliem dentre suas inseguranças, dentre os seus medos, entre as suas ansiedades, aquilo que para você é mais fácil de você botar o primeiro pé, sabe? E aí vai criando a sua escadinha, assim, no que é mais fácil para você, até chegar naquela situação que é a situação, né, que você realmente teme. Porque na medida desse processo em que você vai realmente subindo uma escadinha, você vai ganhando confiança. E é muito provável, e aí sim é muito provável, que você, quando chegar nessa situação, que é a situação, digamos, né, de pico para você, o que você mais teme, você perceba que nada aconteceu, né? Pode ser que em algum momento seja desconfortável, mas você percebe que você conseguiu. E aí, cada vez que você conseguir, isso vai te dar força e confiança para você conseguir numa próxima também. E aí, quando você vir, você já não tá mais, né, sentindo toda aquela ansiedade, toda aquela insegurança frente a uma situação determinada. Isso é para cada um, tá? Eu trouxe aqui o exemplo da live, porque realmente eu gostaria de dividir isso com vocês. Mas todo mundo tem uma situação, né, em geral, que deixe você mais ou menos ansioso, mais ou menos inseguro. Então, a live de hoje é para compartilhar essa situação específica minha com vocês, como que eu lidei com isso, dizer que, é claro, isso foi uma forma que eu encontrei de lidar, mas essa é uma das maneiras que a gente tem dentro da psicologia de se desenvolver, né? De lidar com situações em que a gente fica mais ansioso, de fato, né? Mais inseguro. E a gente pode se desenvolver frente a essas situações. E, enfim, queria muito compartilhar isso com você, já tem tempo, né? Mas eu só me senti à vontade mesmo agora. Outro ponto também é o Cavaleiro Preso na Madeira. Eu nunca li esse, Cecília. Vou até anotar. Fantástico, faz
todo sentido. Porque assim, gente, essa questão da ansiedade, ela faz parte da gente, a gente vai sentir. Mas a questão é que ela não paralise, sabe? E quando a ansiedade, os nossos medos e inseguranças começam a paralisar a gente, aí sim a gente começa a ter um problema. Porque aí você perde oportunidades de conseguir, né, enfim, se desenvolver e se transformar, e no caso aqui, por exemplo, até mesmo de contribuir com outras pessoas, né? Então, fica o convite para vocês olharem, né, para si, olharem para as próprias ansiedades, para as próprias inseguranças, né, verificarem aí com vocês o que é possível de ser feito dentro de uma zona mais confortável, mas que vocês vão se acostumando com esse desconforto e vendo de que é possível, né, de fato se colocar nessa situação que para você de alguma forma enriquece, de alguma forma estressora, né, te desperte aí alguma ansiedade. Bom, basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês. E eu vou dar um spoiler. Sim, eu coloquei ontem, né, que tava vindo novidade por aí, e uma das... uma das não, né? Uma das. O novo projeto que eu vou desenvolver vai começar agora em julho, dia 21. Eu vou trazer mais informações, né, durante essa semana, vou de fato fazer o lançamento e tudo mais, mas a gente vai trazer um grupo de orientação e manejo para ansiedade, né? E, por exemplo, uma das ferramentas e técnicas que a gente vai ter no grupo é justamente pensar, né, sobre essa questão da nossa escadinha, enfim, se colocar, né, frente a essas questões e lidar melhor com a nossa ansiedade. Entendendo que a ansiedade e ela não vai desaparecer simplesmente, porque ela faz parte da gente, né, e a gente precisa dela também. Mas, enfim, é um projeto que eu tô desenvolvendo com muito carinho mesmo, né? Inclusive, eu vou estar só nesse projeto e isso pra mim também é um grande passo, né, pessoal, assim. Então, tô me colocando aqui de verdade, gente, livro aberto. Então, pra mim é muito importante. Vou dar mais informações ao longo dessa semana sobre o projeto, mas ele começa no dia 21, né? Tá muito especial, tô fazendo com muito cuidado, muito carinho, para que realmente possa ajudar aí, né, o máximo de pessoas, não, porque serão vagas muito limitadas, porque seria uma só, né? E vai ser em grupo. Mas enfim, né, a ideia é poder proporcionar melhor contribuição aí para a qualidade de vida em relação à ansiedade. Porque de fato a gente paralisa muito, né, gente? Quanta coisa que a gente perde muitas vezes de viver por conta das nossas inseguranças, nossos medos. A nossa imaginação é muito fértil e a ansiedade tem muito a ver com essa imaginação, com essa criatividade que a gente tem enquanto ser humano, que é incrível, né? Só que nem sempre ela é tão positiva. A nossa mente, ela prega muitas peças, né? E é importante a gente questionar os nossos pensamentos e entender que, em geral, eles não são verdades, né? Em geral, a gente tende a distorcer a maioria das situações e com isso a gente sofre bastante, muitas vezes. Então, ao decorrer da semana eu vou trazer mais informações sobre o projeto. Eu espero que vocês gostem de verdade, porque está sendo feito com muito carinho. Obrigada por esse momento aí comigo, que eu realmente, não fiz nem roteiro hoje. Foi realmente vim aqui para falar de todo o coração, porque foi uma jornada para eu começar a fazer essas lives, viu? E aí até chegar no ponto de tirar um cochilo e quase perder a hora, depois só que eu fui ver o quanto que isso foi legal. Eu falei, na hora eu fiquei toda estressada. Mas depois eu falei, bacana, né? Sinal de que já não é algo que me tira tanto do chão. Então foi um processo muito importante pra mim, muito importante mesmo. E eu sigo a louca das lives, fazendo lives. Por favor, me deem ideias de lives, porque daqui a pouco eu não tenho mais ideias de lives, ok? Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui comigo. Eu vou salvar no IGTV. Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Semana que vem tem mais.